Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nessa noite aqui. Hoje foi um dia que nem o pastor Saulo e Murilo falaram, que foi um dia bem corrido para todos nós que participamos da Feira de Saúde também. Mas é muito legal a gente começar a semana fazendo um trabalho que é missionário em favor das pessoas e agora estarmos na igreja ouvindo e se aproximando mais de Deus. Começando então ajudando as pessoas e se aproximando de Deus. E eu acho que essa é a melhor combinação para ter uma semana muito boa. Eu estava na Feira de Saúde hoje, palestrando lá, mais ou menos imaginando como se não tivesse amanhã, falando palestra e tudo mais, um atrás da outra ali. E eu comecei a sentir que a minha voz estava indo para o brejo. E daí eu fiz uma rápida análise e pensei, eu vou ter alguma coisa muito importante amanhã ou na terça que eu preciso da minha voz? E eu falei, não. Então eu vou continuar. E continuei. Até que eu me dei conta que eu ia pregar de noite. E daí eu tinha que parar. E daí, graças a Deus, eu tinha o Eloy também, que estávamos revezando, e ele foi lá e deu uma força, e eis-me aqui com voz para pregar hoje à noite. Feira de Saúde, vocês conhecem? Uma barulheira, né? Então, realmente, eu estava com medo de perder a voz. Eu gostaria de falar uma temática hoje que eu acho que ela é muito importante para nós. Eu não conversei nada com o Murilo, mas eu acho que a oração dele combinou muito com o que eu vou falar hoje. Você sabe que a Bíblia a gente pode estudar várias temáticas diferentes da Bíblia, a gente pode estudar temas da Bíblia, a gente pode estudar pessoas, personagens da Bíblia, livros, e eu gosto muito de estudar personagens e temáticas. Mas uma temática que eu acho que ela é fundamental, e eu acho que ela é uma das temáticas centrais do grande conflito, é a temática que eu coloquei alguns versículos aqui, e eu gostaria da gente ler esses versículos, eu coloquei eles aqui não só a referência, mas o versículo como inteiro, e a gente dá uma lida nesses versículos antes de a gente começar. Eu acho que está um pouco... Bom, espero que talvez dê para ler aí onde você está sentado. Nós estamos estudando na lição sobre as 3 mensagens angélicas e olhando vários temas ali dentro do livro de Apocalipse. E esses 2 primeiros versículos estão nesse livro. A primeira é Apocalipse 12, 9, que fala: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E você tem depois Apocalipse 16, só 4 capítulos mais para frente, que diz assim: E da boca do dragão, e da boca da serpente, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu acho que você já começa a imaginar a temática que a gente vai falar essa noite, mas eu coloquei mais 2 textos para mostrar que essa não é uma temática que só está no livro de Apocalipse, mas é uma das temáticas que mais aparece na Bíblia também. 1 João 4, 1 fala assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E Efésios 5, 6 diz assim: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, como você pode ter visto, o engano é algo que está muito presente na Bíblia. É uma temática que o inimigo utiliza muito para fazer com que as pessoas, elas simplesmente parem de crer ou duvidem inclusive do caráter de Deus. E muitas vezes o engano, ele não é explícito, ele não é completo. Ele é em pequenas coisas que você começa a crer numa coisinha aqui, numa coisinha ali, depois numa outra coisinha, e quando você vê, você já foi completamente seduzido. E a gente tem o primeiro engano na Bíblia, lógico, não é o primeiro engano cronológico, porque a gente tem ali no céu o primeiro engano se fosse cronológico, mas o primeiro engano na Bíblia a gente tem em Gênesis 3, 4, aonde a serpente fala: certamente não morrerás. E olha que o engano, muitas vezes, ele pode ser tão sutil e tão bem feito, que aqui a gente está falando de 2 seres perfeitos, que viam a Deus, conversavam com Deus face a face, e mesmo assim duvidaram do caráter e da palavra de Deus, mesmo tendo uma revelação tão explícita. Não é bizarro isso?
Se essas pessoas, esse casal, pôde ser enganado, quanto mais nós não podemos ser enganados. E aqui eu coloquei até uma figurinha que você já deve ter visto, né? De uma pessoa se batizando e fazendo um crucifixo. Mas qual que é o problema disso tudo? O problema é que nós estamos numa batalha muito grande, muito tensa, e nós sabemos disso. Só que, de um lado, você tem vários textos, inclusive de Ellen White, falando do inimigo e todas as artimanhas que utiliza, e do outro lado nós vemos quase que pessoas, nós, membros, parte do corpo de Cristo, que estamos dormindo e não estamos nos preparando para essa batalha. E eu trouxe aqui alguns dados que são até alarmantes. Olha só, uma pesquisa feita, não é uma pesquisa adventista, é uma pesquisa no mundo religioso, cristão, que diz que 30% dos cristãos leem a Bíblia diariamente, regularmente. É uma quantidade muito baixa. Menos de 1 a cada 3 pessoas leem a Bíblia diariamente. E depois você tem que apenas 18% dos cristãos estudam temas bíblicos com alguma frequência fora da igreja. Essa é outra dificuldade que nós temos. Se a gente não lê nem a Bíblia, quanto mais estudar a Bíblia. Mais da metade dos cristãos com mais de 10 anos ou mais na igreja nunca leu um livro de teologia. E quando a gente fala um livro de teologia, não é um livro daqueles densos, aqueles grossos, aquelas enciclopédias de teologia. Qualquer livro de teologia. Algum tema que você ache legal, algum livro até de Ellen White sobre alguma temática, verdade sobre os anjos, tantas coisas diferentes. Mas cristãos com mais de 10 anos nunca leram um livro de teologia. E isso é muito complicado, porque isso, querendo ou não, ajuda a nossa fé cristã, ajuda a gente a entender mais o caráter, a vontade de Deus e o que Ele quer para a nossa vida. Aqui essa é uma pesquisa que eu já vi várias pesquisas sobre essa questão. Por que muitos cristãos, eles não evangelizam? Por que a gente fala muito, né, e as pessoas sabem, né, que quando você evangeliza a outra, fica muito mais fácil para você ter uma fé viva, você sentir Deus, aquele milagre. Quando a pessoa é batizada e você abraça aquele sentimento tão maravilhoso que é, por que as pessoas não evangelizam? E uma das principais razões, uma das top 3, é a insegurança. Sentir que falta conhecimento e que pode chegar alguma pergunta tensa. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer fui pregar, fazer um estudo bíblico para alguém, eu já era um pouquinho mais velho, estava ali no ensino médio, fui fazer com uma pessoa de um outro quarto, e a pessoa fez uma pergunta, eu não sabia responder, mas eu achei que seria muito feio, fui tentar responder, eu respondi uma coisa que não fazia sentido nenhum, eu percebi que não fazia sentido no meio da minha resposta, mas já era tarde, a pessoa lançou um contra-argumento, eu já não sabia o que fazer, queria me enterrar. Foi uma situação feia. Mas qual que foi o ponto? O ponto é que eu não estava preparado. Não só por conhecimento, mas não sabia o que fazer naquela hora. Eu poderia muito bem ter falado, é uma ótima pergunta, eu vou dar uma olhadinha, a gente pode depois conversar, vou inclusive trazer uma referência aqui, um texto, e a gente pode conversar depois. Mas não, fui tentar ainda dar uma de sabichão e acabei me enrolando. Mas a falta de conhecimento, ela pode nos prejudicar, inclusive na nossa vida cristã. Nos pequenos desafios que a gente tem na nossa vida cristã. E essa foi uma outra pesquisa que eu vi, e essa pesquisa ela é adventista, mas não se engane achando que é só a igreja adventista. Esse é um problema do mundo religioso como um todo. 1/3 dos batizados, eles saem da igreja nos primeiros 5 anos. É muito sério isso. Talvez porque quando estudou, não estudou muito para se batizar, ou depois de estudar, pensou aquele sentimento, sabe? Quando você tem uma prova muito difícil, você termina de fazer a prova e, agora passou, né? Agora eu posso seguir minha vida e acabou. E esquece que, na verdade, é uma jornada cristã, mas 1/3 das pessoas que entregam a vida a Jesus saem, desistem nos primeiros 5 anos. E aqui tem uma outra pesquisa, que essa foi a maior de todas, eu acho, que é de um grupo chamado Barna. Ele é muito interessante, esse grupo. E fizeram essa pesquisa chamada Christianity 101. E essa pesquisa ela foi muito interessante. Eles pegaram 40 perguntas básicas sobre o que seria a fé. Perguntinhas básicas que eu sei que a maioria, ainda mais por estar num culto aqui de domingo, o culto dos valorosos, vocês saberiam responder. Mas pegaram essas perguntinhas simples
e fizeram para essas pessoas. Eram perguntinhas, por exemplo, creio que Deus vai voltar e todo olho vai ver, como é que será a volta de Jesus? Ou pergunta, Deus, ele é 3 seres diferentes, ou é o mesmo ser, é um só corpo, 3 corpos? Perguntas básicas sobre a fé cristã. Eles separaram em várias temáticas e a nota de corte era 80%. O que é uma quantidade boa, né? Porque são perguntas básicas. Ou seja, a pessoa tinha que acertar 32 perguntas das 40. E o resultado da pesquisa foi uma catástrofe. Apenas 10% dos entrevistados, eles passaram na nota de corte. A cada 10 cristãos, apenas 1 conseguiu passar nessa entrevista. Depois, com os jovens, a situação foi ainda pior. 4% dos jovens de 18 a 29 tiraram 80% ou mais na prova. Isso é muito pouco. Mas aquelas pessoas, elas seguiam, e já é um bom começo você estar e você seguir, só que elas não sabiam defender, não entendiam o que elas seguiam. E quando você não sabe defender o que você segue, o que você acredita, isso corre um grande problema. Porque daí você não crê numa convicção de todo o coração, mas talvez você crê simplesmente por uma falta de argumentos ou de confrontação. Então, essa foi uma pesquisa que ligou, de vários pastores começaram a discutir como a gente pode melhorar esse cenário, mas aí estava a verdade nua e crua. E chegaram a 2 conclusões também. Pessoas com conhecimento bíblico baixo refletiam em uma cosmovisão cristã fraca ou quase nula. O que nós temos mais importante dentro da igreja é a nossa cosmovisão. Porque a cosmovisão, na verdade, é como eu vejo a Deus, é como eu relaciono com Ele, como eu entendo o mundo. O grande conflito é a nossa cosmovisão cristã adventista. Quando a gente tem isso bem estruturado na nossa cabeça, parece que tudo faz sentido. Eu guardo o sábado por um motivo certo, eu entendo por que existe o mal aqui na terra, eu entendo que Deus vai voltar para me buscar, eu entendo tudo quando eu tenho uma cosmovisão bem firmada. Mas se eu tenho uma falta de conhecimento, eu tenho um problema em ter uma cosmovisão solidificada. E o segundo ponto foi que um conhecimento bíblico influenciava significativamente na permanência ou não do membro em sua igreja. Quando a pessoa conhece, quando a pessoa faz alguma coisa, não só porque ouviu falar um bom tempo atrás, não só porque o pai e a mãe fazem isso, não só porque é a 4ª geração de pessoas fazendo a mesma coisa, mas porque conhece e sabe defender, utilizando a Bíblia no que crê. Essas coisas fizeram a diferença. E o pessoal que fez a pesquisa ficou assustado. Tá, a gente viu que essas coisas são importantes, mas a gente viu que as pessoas não têm esse conhecimento que é essencial. E eu acho que a gente acaba vendo muitas pessoas saindo da igreja. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que saíram da igreja. Eu conheço várias pessoas também que saíram da igreja, da minha sala de aula, várias pessoas que saíram da igreja. E eu fiquei pensando qual que seria a razão, um barulho estranho, né? Cachorro, carro, enfim. Qual que seria a razão por que as pessoas muitas vezes saem da igreja? Eu não acho que essa é a única motivação, mas eu creio que influencia bastante. Que é a questão, você tem vários conhecimentos, né? Científico, político, ideológico, pessoas que gostam bastante disso, religioso, filosófico, área de atuação, conhecimento geral. Fato é que estamos o dia inteiro aprendendo coisas novas, né? Uma receita nova, alguma coisa que a gente tem que fazer, uma coisa que a gente tem que parar de fazer, alguma coisa que o chefe pede para fazer. O dia inteiro estamos aprendendo coisas novas. E quando você vem, quando você conhece a Deus, você tem uma nova área aí, que é o conhecimento religioso bíblico. Só que acontece que quando você começa na fé cristã, você começa a lutar para ter mais conhecimento. Você aumenta o seu conhecimento, você está aprendendo novas coisas e está tudo bem. Só que passa o tempo e você deixa de crescer nesse conhecimento e todo o resto você continua trabalhando para crescer. E olha como é que fica o cenário. O conhecimento religioso estaciona, mas o político aumenta, o científico, o filosófico, a área de atuação que você trabalha, que você ganha dinheiro com isso, o geral, tudo você cresceu, mas o conhecimento cristão continua o mesmo. Lembra quando a Bíblia fala, os novos na fé, que precisam do leite ainda, não tem a solidificação? Esse conhecimento as pessoas ficam às vezes
a vida inteira. E qual que é o problema? Qualquer vendaval que vem, qualquer problema que vem na vida, qualquer problema que chacoalha, parece que as coisas, você perde tudo. Você entra numa crise espiritual porque você não solidificou seu conhecimento na palavra de Deus. E é por isso que é importante você ter raízes profundas na palavra de Deus. Entender o que você faz, para você não fazer só porque estamos seguindo a boiada, mas sim porque eu sei no que eu acredito. Bom, essa aqui é um ponto, uma ilustração inclusive. Você já viu a dispensação e várias coisas assim? As dispensações, né, essa crença de todo esse movimento, começou com uma Bíblia que ficou bem famosa na Inglaterra, a Bíblia de Estudos de Scofield, que defendia isso. E quando essa Bíblia começou a defender, ela tinha notas de rodapé que realmente eram muito bons, várias pessoas começaram a crer nessa teoria. E começaram a defender, achando que o mundo era dividido em etapas, a história do mundo, e que depois a vinda de Israel, e tinha um arrebatamento secreto, e toda aquela teoria. Começaram a crer naquilo. Só que depois foi feito esses filmes, né, deixados para trás, que são filmes assim bem nível intermediário, mas esses filmes fizeram com que vários novos cristãos achassem super interessante essa doutrina e começassem a seguir, sem entender o outro lado da moeda, entender que era uma teoria que não é bíblica e que não está fundamentada na palavra de Deus. Mas porque tinha uma atração, tinha um discurso interessante ali, muitas pessoas começaram a crer, e hoje igrejas, denominações inteiras têm isso como uma regra de fé, sendo que não faz sentido nenhum no que elas acreditam, crer nisso, mas creem nisso por conta tanto dessa Bíblia, esse filme e algumas outras produções que foram feitas. É uma demonstração de como as coisas elas podem influenciar. Qual que é a solução para isso? A gente falou aqui do problema, né? Eu trabalhei bastante aqui no alarmizar, né? Todo esse alarmismo que tem isso aqui, mas o bom é que existe uma solução para isso. Não existe só o problema, mas existe a solução também. E a solução é a mais simples, né? Todo mundo podia falar aqui. Estudar a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, você está colocando a melhor medicação para evitar toda essa porcaria que eu falei aqui. Aqui tem um ponto muito importante. Muitas pessoas, elas acham que a gente tem que estudar a Bíblia por duas razões. E é a primeira e a terceira aqui. Vida pessoal, que é o que eu falei um pouco aqui. Você não correu o risco de você começar a crer em alguma outra coisa. E acham que essa coisa é mais importante. E é importante mesmo a vida pessoal. Que nem eu falei, você saber no que você crê. E muitas pessoas também colocam um terceiro aspecto. Que é o seguinte. Vamos supor que eu estou lá numa farmácia, né? E daí chega a pessoa e fala, como é que tá, João? Tudo bem e tal? E o trabalho? Perdi o trabalho. Por quê? Por conta do sábado. Nossa, o sábado, cara, você crê no sábado? Creio no sábado. Ou senão aquelas pessoas acham, não, vai vir o final os tempos do fim, vão apontar uma arma na minha cabeça, vão arrancar minha Bíblia e eu tenho que saber defender o que eu creio. Para essas razões, é importante você estudar a Bíblia e saber? Com certeza. Mas existe essa segunda razão que também é muito importante e muitas vezes nós não damos o devido valor, que é o meu círculo próximo de influência. E eu vou exemplificar com uma história. Eu cresci no NASP e eu tinha vários amiguinhos lá da minha idade e tinha um menino que ele era muito arteiro. E ele era filho, ele só tinha uma mãe, eu não sei se o pai dele separou ou se faleceu, mas só tinha a mãe. E a mãe era bem mais velha que ele, eu acho que era um filho da velhice. E a mãe ficava o dia inteiro falando, essa geração está perdida, essa geração está perdida. Qualquer coisa, o filho, sei lá, subir numa árvore, essa geração está perdida. Só que aquele menino, a gente estava da infância quase para a adolescência ali, uns 10, 12 anos, aquele menino fazia muitas perguntas, o tempo inteiro para a mãe. E a mãe, a única coisa que falava para aquele menino era, cala a boca, moleque, se é para fazer isso, é para fazer isso e acabou. Mãe, mas por que a gente não pode assistir filme no sábado? Se eu falei que não é para assistir filme, não é para assistir filme e acabou. E falava o tempo inteiro só essa frase. Se eu falei, é porque é isso e acabou. Visivelmente, aquela mãe ela não tinha argumentos e conhecimento para debater. Mas em vez de estar preocupada, tentando aprender um pouco mais para explicar para aquele menino,
ela só falava aquelas mesmas frases. A geração está perdida, se eu falei isso, é porque é isso e acabou. Aquele menino começou a ver a igreja de uma maneira um pouco restritiva. E depois, quando ele cresceu, ele não tinha argumentos para defender o que ele acreditava perante tantas dúvidas que a vida estava trazendo. E aquele menino, infelizmente, saiu da igreja. Repara que, quando a gente tem algum conhecimento, a gente sabe defender, a gente vai conseguir não só influenciar pessoas de longe, a nós mesmos, mas o nosso círculo próximo. A gente pode conversar com alguém que talvez não creia em Deus, ou talvez não tenha a nossa mesma fé, na nossa família, e alguma frase, algum argumento que a gente dá, vai amolecer o coração dessa pessoa. O conhecimento, ele vai ajudar nesses pequenos detalhes, de você conseguir ser mais lógico, conversar de uma maneira melhor, e Deus conseguir te utilizar com coisas que você já está bem familiarizado. E isso faz toda a diferença. Você consegue ser um círculo, uma influência positiva para o seu círculo. Como estudar a Bíblia? Essa veio uma pergunta, talvez, de pessoas que talvez sabem que tem que estudar a Bíblia, mas não sabem como estudar a Bíblia. E aqui tem um ponto importante. Estudar profundamente é diferente do que ler superficialmente. É importante ler a Bíblia? Com certeza, é muito importante ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia você não lê para aumentar o conhecimento, mas sim para ajudar na sua fé, na sua vida espiritual. Estudar a Bíblia é quando você pega um texto bíblico, você pega uma temática, alguma coisa, e você vai a fundo olhar essa temática. Eu não sei vocês, mas isso acontece comigo. Eu já li a Bíblia algumas vezes inteira, mas às vezes eu estou lendo algum texto lá, especialmente 1 Reis, 2 Reis, eu estou lendo aquela história e, caramba, eu acho que eu nunca li essa história antes. Não, eu já li essa história antes, mas não estou lembrado. E por que eu não estou lembrado? Porque eu li essa história, eu não estudei essa história. Se eu tivesse estudado essa história, eu nunca teria esquecido essa história. Eu lembraria, eu saberia contar muita coisa, mas eu só li e por isso eu esqueci. E é por isso que é importante nós lermos a Bíblia, mas nós também estudarmos a Bíblia. E aqui vem um ponto importante, que é uma frase que eu coloquei para Ellen White, mas óbvio que não foi ela que falou, que é: nem só de lição de escola sabatina viverá o cristão. Por quê? Muitas vezes a gente pega a lição, abre, lê, que legal, aprendi uma nova temática. É importante? Também é importante, mas é importantíssimo que você pegue uma temática que você queira e você estude. Sabe por quê? Porque quem escreve a lição, na maioria das vezes, não é um profeta. Eu não vou dizer a maioria das vezes, todas as vezes, não é um profeta. E a igreja são mais de 20 milhões de pessoas. A pessoa que escreve, ela pega uma temática relevante, mas ela não pega a temática que talvez você mais precise individualmente, o que mais vai falar ao seu coração. E é por isso que você, se conhecendo, deve pegar e não só ler a Bíblia, ler essa lição da escola sabatina, mas também estudar uma temática que fale ao seu coração. Como estudar a Bíblia? Bom, uma maneira bem simples. A primeira coisa, pegue um tema que você queira estudar. E você tem várias temáticas interessantes. Por exemplo, a salvação, justificação, santificação, purificação e redenção. Achou complicado? Achou meio confuso isso daí? Talvez seja legal estudar essa temática. Você pode pegar cada uma dessas palavras, ver o que significa, quando acontece. Se você já teve essa palavrinha na sua vida, se ainda vai acontecer no futuro, se foi no passado, se agora, você pode estudar, é uma temática interessante. Como defender o sábado sem usar Êxodo 20, e também eu colocaria aí Gênesis também. Muitas vezes a gente, sim, está na Bíblia lá, tem na criação e tem Êxodo 20. Mas e aquele texto que aparece em Gálatas sobre o sábado? E aquele outro de Colossenses e tal? Daí já era, ferrou. E estudar essas temáticas, esses textos, e tentar entender um pouco mais sobre o sábado. É uma ótima temática também. O que aconteceu em 1844 e como isso afeta a minha vida? A gente fala muito de 1844, mas de fato, o que aconteceu naquela data? Foi só um monte de gente triste? Que na verdade não foi dia 22 de outubro, mas sim 23, porque 22 estavam esperando Jesus? Foi dia 23 que eles estavam tristes porque Jesus não tinha chegado? Será que tem alguma coisa a mais? É uma boa temática. E por que não usamos joias? Já viu isso daí? É uma boa temática para estudar também. Essas temáticas, quando você começa a estudar, você começa a entender. E parece que tudo começa a fazer sentido.
Você escolhe um tema para estudar, depois você escolhe um dia, uma hora. E por que é importante escolher um dia, uma hora? Porque senão, se você começa a procrastinar, você nunca vai fazer a segunda lição. A primeira você começa lá com força. Bom, agora eu vou terminar de estudar semana que vem. Quando? Não sei. Chega a semana que vem, não vai ser, depois da outra não vai ser. Coloca um dia, um horário para você fazer o seu segundo estudo. E de preferência, chama mais alguém para estudar. Algum amigo, esposo, namorado, seja lá quem for. Mas chame alguém, transforme esse estudo num evento, porque vai ser mais interessante. E pegue um material de apoio. Né? A Bíblia, a gente consegue estudar um tema bíblico só pela Bíblia? Consegue, mas fica muito mais fácil se você pega alguém que já deu uma mastigada, já separou alguma coisa, e você pega um material de apoio. Né? E aqui você tem alguns materiais de apoio. Você tem o biblia.com.br, que você tem vários artigos que você pode pesquisar lá. Você tem a Esperança também, aqui da Novo Tempo. E aqui a Esperança, eu coloquei até aqui o link e o QR Code. Você pode fazer perguntas para a Esperança de alguma temática, e ela vai dar todo o conteúdo que a igreja tem dessa temática, livros de Ellen White, textos, vídeos, você tem muito material, é só entrar lá, fazer uma pergunta, perguntar o que você quiser, que seja da Bíblia, obviamente, né? E a Esperança vai te ajudar a fazer um estudo bíblico, a estudar essa temática, então é bem interessante. Aqui um outro, eu coloquei até como é que fica mais ou menos, então você tem, aparece textos, vídeos, livros, vários materiais aqui de apoio. Outra coisa que você pode utilizar, estudo bíblico. Quem foi que falou que estudo bíblico é para quem quer se batizar só? Não, estudo bíblico é para todo mundo. Você pega um estudo bíblico de Apocalipse, é super legal estudar um estudo bíblico de Apocalipse. Apocalipse 17, que a gente viu essa semana. Que capítulo complicado. Estudar mais profundamente, olhar um estudo bíblico, ver como é que funciona, quem que é o dragão, de onde vem o dragão, e essa serpente, essa aqui, tal. Super legal. Ellen White, tem comentário de Ellen White para tudo que é livro da Bíblia, para tudo que é temática. E é importante você olhar o que Ellen White fala sobre cada temática. Você pode estudar e aprender muito com ela também. E demais livros, vídeos e artigos da igreja. A gente tem muito material que pode ajudar a estudar. Hoje em dia, com a internet, com o YouTube, com tanta coisa, eu acho que você só não estuda se você não quiser. Você tem muita porcaria, sim. Mas se você entra nos sites certos, olha as coisas que a gente viu aqui, esses materiais de apoio, você vai conseguir estudar e chegar em boas conclusões. Fale de temas bíblicos com seus amigos. Às vezes a gente fala de tudo, né? Toda a porcaria. Ah, você viu Palmeiras, você viu Corinthians, você viu isso aqui, você viu aquilo ali, o avião que caiu, tudo. Mas vai falar de Bíblia, não fala. Converse de Bíblia com seus amigos, como um assunto a mais, é muito interessante. E o último aqui, siga páginas e influenciadores que falam também sobre religião nas redes sociais. Às vezes, quando você vai na rede social, é para relaxar. Só que se você abrir um grupo, né, de WhatsApp, seja lá o que for, só que se você vai em alguma coisa que tem um conteúdo religioso, no seu momento de entretenimento, você já está aprendendo, está ganhando tempo. Então, segue lá alguma coisa que você acha legal, algum influenciador que fala alguma página legal, as páginas da igreja, isso já ajuda. E eu gostaria de deixar um texto aqui bíblico, Tiago 1, 21 a 25, que diz assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Todo conhecimento bíblico, ele vai depois de algum momento ir para a prática. Todo conhecimento, tudo que você tem teórico, algum momento vai para a prática. E isso vai ajudar a sua vida cristã a ser mais leve. Você vai ter mais certeza, mais convicção no que você crê e vai ajudar. Eu comecei, meu primeiro slide aqui nessa pregação foi a frase, eu sei em quem eu tenho crido. E uma das histórias que eu acho mais bonito de Ellen White foi quando ela estava já para falecer, já nos últimos dias de vida, ela tinha caído no banheiro alguns meses antes, ali entrando no escritório dela, tinha furado o fêmur, estava bem mal de saúde,
e ela estava quase sem conseguir falar, e ela falou as últimas palavras dela, que foi: eu sei em quem eu tenho crido. A gente só consegue ter essa convicção com duas coisas. Primeiro, uma humildade de coração. Humildade de coração. E a segunda, um conhecimento da Bíblia. Que Deus nos abençoe e que essa semana seja maravilhosa, que você consiga aprender novas temáticas sobre Deus e que essas temáticas façam o seu coração estremecer de tanta alegria que você sinta vontade de falar para as outras pessoas, não só do amor de Deus, mas das suas descobertas bíblicas. Amém? Vamos nos levantar para uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma semana está começando. Muito obrigado porque temos mais uma chance de provar um pouco mais do seu amor, da sua misericórdia nessa semana. Obrigado porque já tivemos uma feira de saúde, um culto hoje, e pedimos para que essa semana possa ser uma semana abençoada em nossa vida. Que possamos, no final dela, ver que essa semana não foi apenas mais uma, mas foi uma semana que estivemos mais próximo de Ti e que pudemos ajudar outras pessoas também a aproximar de Ti. Senhor, nós temos um livro maravilhoso em nossas mãos, mas muitas vezes não damos o devido respeito e gastamos o devido tempo com esse livro. Pedimos para que o Espírito Santo possa chacoalhar nossa vida, que possamos sentir vontade de estudar essas temáticas que tem nesse livro e que possamos entender cada vez melhor a sua carta de amor. E que essa temática, todos esses vários assuntos possam transformar a nossa vida e que possamos estar cada vez mais preparados para o seu breve retorno. Esteja conosco, abençoe as pessoas que estão assistindo pela internet, aqui na igreja também. Nos dê uma ótima semana em sua companhia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.